Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 coisas que destroem sua produtividade. Então eu acredito que se você entender essas 5 coisas e colocar na prática, você vai ser uma pessoa muito mais produtiva e com isso ter um ganho financeiro muito melhor. Então fica comigo nesse vídeo aqui até o final. E você que está chegando no canal agora, já não deixa de dar um like aí, um gostei, de se inscrever no canal. E ó, na segunda-feira eu vou trazer um conteúdo riquíssimo aqui. Então já se inscreve aí no canal. E além de você se inscrever, ativa a notificação, porque senão só o fato de você estar inscrito, o YouTube ele não divulga o próximo vídeo para você. Então dá o like, se inscreve no canal, ativa a notificação e vamos pro vídeo. Meu nome é Renato Simplício e aqui eu trago conteúdo que vai desde finanças, empreendedorismo, sobre inteligência emocional também, que pode te ajudar no seu cotidiano e ajuda você também a ser uma pessoa muito melhor. Eu vou te mostrar essas coisas em ordem decrescente, portanto, eu vou começar da maior para a menor. Portanto, a quinta coisa que destrói a sua produção, a sua produtividade, é você ser multitarefa. E o que é uma pessoa multitarefa? É aquela pessoa que ela quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, de repente, ela está atendendo um cliente ali pessoalmente, o telefone dela toca, ela vai atender o telefone. Às vezes ela está concentrada numa atividade e ela para porque, de repente, chegou uma notificação no celular, ela para redigir um e-mail, ela para falar com outras pessoas, ela para porque chegou alguém na sala dela para que seja atendido e, de repente, ela estava no meio de uma negociação, no meio de um telefonema importante, só que aí ela para fazer outra coisa. De repente, ela está concentrada numa atividade e ali é uma atividade que ela determinou que ela ia fazer aquela atividade. Só que de repente ela para fazer uma outra atividade paralela ou de repente uma interrupção que chegou e ela não consegue talvez dizer um não. E aí ela acaba se envolvendo, tentando na verdade fazer várias coisas ao mesmo tempo, o que na verdade isso não é um fato, porque quando você começa a fazer uma coisa e você para ela ou interrompe para fazer uma coisa diferente, você acaba perdendo um pouco o foco e a outra coisa que você vai fazer, você não consegue se concentrar totalmente. Então você só tem ali alguns flashes ali daquela atividade, mas você não está sendo produtivo de fato. E o que você tem que fazer quando esse tipo de coisa acontecer com você? Você precisa desenvolver isso, que isso na verdade isso é uma musculatura, que você vai ter que instigar ali, talvez por dias, meses, até por anos mesmo. Você vai precisar se indignar quando você tiver, na verdade, quando você se propor a fazer uma atividade e de repente você perceber que você está fazendo uma atividade diferente daquela que você se propôs. Então, o que você sabendo disso, você vai se indignar e falar assim, não, eu me propus a fazer a atividade X. Então, eu só vou parar a atividade X quando eu concluir. Eu não vou fazer outra atividade paralela. E se eu tiver, de repente, me comportando, fazendo uma atividade que me tirou do foco daquela primeira, eu preciso entender qual foi esse momento e fazer um X ali, parar instantaneamente e voltar ao foco aonde eu estava. Portanto, eu sei que isso aí não é uma coisa fácil, eu sei que tem uma coisa que, na verdade, nos atrapalha a fazer isso, porque o mundo, ele está jogando contra. O mundo, ele não quer que você seja uma pessoa multifocal, ele quer que você seja multitarefas, que você desvie o seu foco. Só que quando você chega no final do dia, você de repente vai fazer uma análise ali para saber se você foi produtivo ou se você foi improdutivo. Você vai perceber que você andou 1 centímetro para cada direção. E se você tivesse se concentrado melhor, se você tivesse focado naquela atividade que você determinou que você ia fazer, você poderia ter andado 1 km numa direção só. Olha o quão produtivo isso foi. E aí você só não fez isso porque você multifocou. Né? Então, o que você precisa fazer sabendo disso? Entendendo também que está todo mundo jogando contra. É você procurar, determinou o que você vai fazer, tenta cumprir até o final. Evite no máximo as distrações, tá? Mantenha o foco, não é coisa fácil, não é que você vai conseguir de imediato, mas você precisa focar e se indignar quando você não estiver conseguindo concluir aquilo que você determinou. E a quarta coisa que destrói a produtividade, depende das pessoas, talvez a sua também, é viver apagando incêndio. Não sei se você já se deparou com aquelas pessoas que elas vivem apagando incêndio, ou seja, elas vivem fazendo as coisas só na urgência. Ela não consegue fazer as coisas programado. Ela não consegue de repente fazer assim, não, hoje eu vou programar o meu dia para fazer isso, 4, 5 coisas ali ao longo do dia, só que eu vou fazer da primeira até a última. Aí de repente o que ela faz? Ela não faz essa programação e aí quando chega talvez ali, tá finalizando aquele período, finalizando o tempo dela ali de fazer as 5 que seriam programadas, ela chega e quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, quando isso aí acontecer, é porque ela é uma pessoa que vive ali naquela carga máxima de adrenalina e ela está até, de repente, viciada nisso, porque a adrenalina ela vicia.
Então, às vezes você vai até entregar os projetos ou as coisas que você se comprometeu a fazer. Só que você vai fazer isso num tempo que você vai estar matando a sua produtividade. Porque de repente você se comprometeu a entregar talvez um trabalho. Aí você teve o tempo disponível para fazer e você não fez, deixou para a última hora. Aí na última hora ali você vai virar talvez a madrugada ali, 2, 3 horas da manhã para entregar o trabalho, porque você se comprometeu a fazer. Só que você está fazendo isso somente naquele tempo que não era o tempo determinado. Você poderia estar de repente descansando, talvez, eu vou dizer que você poderia estar revisando aquilo que você já fez. Só que você deixou tudo para a última hora e na última hora você vai ter que fazer ali talvez um negócio atropelado, não vai ter tempo de fazer uma análise, de saber se está tudo certo, se você fez como deveria ser feito. E isso só acontece por quê? Porque você, de repente, se essa pessoa for você, né? Porque você é uma pessoa que vive apagando incêndio. Talvez tem pessoas também que elas, quando elas te ligam, elas vão te ligar e falar assim, ó, é uma ligação, então me ajuda aí que é urgente. Aí você vai pensar, pô, é urgente? Mas quando isso acontecer, você vai falar assim, pô, é urgente para ela, não é urgente para mim que me programei. Porque assim, vai ter coisas que eu não vou te dizer, na verdade até não vou dizer que tem coisas que não é urgente. Tem coisas que é urgente, só que nem tudo é urgência. A maioria das coisas, elas devem ser programadas, devem ser cadenciadas. E ao longo do dia você vai distribuindo. Pode ser que você tenha urgências, pode ser. Não significa que é tudo. Pessoas que vivem na urgência é porque ela já acostumou com isso. Ela acostumou a viver pagando fogo e deixando tudo para a última hora. Aí quando chega na última hora, ela tem 5 coisas para fazer que ela não fez ao longo do dia, aí é urgência. Aí ela vai viver apagando incêndio e não vai conseguir dar aquele foco que é o foco necessário para cadenciar as atividades. Então, se você é uma dessas pessoas, já começa a programar melhor o seu dia, defina lá o que você vai fazer ao longo do dia. E aí, você tem que também ser disciplinado para você fazer isso daí, para você cumprir. Não é de repente você vai, não, deixa, eu sou bom, eu vou deixar para a última hora ali, porque na última hora eu consigo entregar, eu sou competente, eu tenho habilidade para fazer. Se você fizer isso aí, você vai estar traindo a si mesmo. Não porque você não é bom, mas porque você vai estar deixando ali talvez um tempo para você fazer talvez só a análise, você vai estar na verdade executando ali, virando madrugada e tal, para você entregar o seu projeto. E pode ser que também você não consiga entregar dependendo do grau de complexidade do negócio. Porque os clientes já não vão mais confiar em você, de repente o teu chefe ele não vai ter mais aquela segurança porque você está deixando para a última hora ou às vezes não está entregando o trabalho com tanta maestria. Então, pensa um pouco nessas coisas, perceba se você é uma pessoa que vive apagando incêndio, só na urgência. Se você é esse tipo de pessoa que não consegue se programar, essa quarta dica aqui, ela vai ajudar muito você. Então eu sei que talvez o mundo joga contra, mas tenta focar e tenta distribuir as suas coisas de forma planejada. E a terceira coisa que destrói a produtividade das pessoas é ser um agradador. O que é um agradador? É aquele tipo de pessoa que ele fala assim para tudo. De repente chega uma pessoa ali do lado dele e já fala assim, você consegue fazer tal coisa para mim? Ele estava focado numa atividade, mas ele fala, não, eu faço. Aí chega um outro, faz tal coisa pra mim. Ele, com medo de falar não, de repente, se eu falar não, talvez a pessoa vai ficar com raiva de mim, vai entender que eu não quero ajudar, que eu não sou uma pessoa solidária. Aí ele vai falando sim, e isso as pessoas começam a se aproveitar. Porque geralmente é assim, quando uma pessoa ela se compromete a fazer várias coisas e as pessoas entendem isso, então o que elas fazem? Às vezes por elas não terem se programado, elas acabam, não, tem fulano, tem um Renato que consegue fazer tudo, vamos falar para ele, vamos ligar para ele. Aí começa a ligar, aí começa a chamar, começa a te tirar do foco, para que você faça as coisas que elas não, na verdade não fizeram, tendo tempo hábil para fazer, não fizeram, e aí acaba te comprometendo o seu tempo, o seu dia, para fazer as coisas que não eram coisas que você se planejou em fazer. Então quando isso aí acontecer, você precisa falar não. Não estou dizendo que você tem que falar não para tudo, mas você tem que falar não para algumas coisas. Você tem que realmente falar sim só para aquilo que é sim. Tem uma frase que eu ouvi uma vez que ele dizia o seguinte, o sim é sim e o não é não. Então o sim ele é óbvio. Quando de repente uma pessoa vier te pedir uma coisa, você vai dizer sim, eu faço. Se você falar talvez, não sei, é não. Então você já está dizendo um não. Se você falar vou pensar, já é não. Porque o sim ele é óbvio, é sim. Então sempre pense nisso. De repente se alguém vier com alguma demanda para você e você na verdade no início você já pensar assim, falar, não sei se eu vou fazer, não sei se eu consigo, não sei se eu devo, não sei se eu posso, não sei se eu tenho tempo. Se vier esse monte de dúvida na sua cabeça, isso é não. Então você já pode dizer não. Então, talvez essa dica aí ajuda bastante você selecionar e filtrar as coisas que você tem que falar sim e o que você tem que dizer não, e já de imediato, para você não se trair ao longo desse tempo.
E a segunda coisa que pode matar a sua produtividade é viver somente por prazer. E talvez as pessoas não saibam o que é viver somente por prazer, mas é você fazer somente aquilo que você gosta, somente aquilo que você quer, somente aquilo que é prazeroso. De repente, no seu relacionamento, você gosta, na verdade todas as pessoas gostam, né, de fazer só aquelas coisas que são boas, aquelas coisas que te motivam, que te mantém prazeroso ali fazer. E vai ter coisa que às vezes você não gosta. Vamos dizer que talvez você não goste de cuidar das suas finanças. Você não gosta de entender lá quanto que você teve de receita no mês e quanto que você gastou. Se você não gosta de repente de parar para fazer isso aí, você vai quebrar. Você vai quebrar financeiramente. Se você não, de repente não gosta de fazer uma pausa ali, entender o que o seu parceiro, o que a sua parceira gosta, de repente que você faça para ela, que você agrade, que você talvez compre algo para ela de forma inesperada, se você não tira um tempo para isso, para conversar, para entender, seu relacionamento também vai quebrar. Quando eu falo quebrar, ele pode ser destruído. Por quê? Porque você não está tendo um tempo ali para dedicar as coisas. Às vezes pode ser que seja coisas que você gosta. E a maioria das coisas vai ser coisa que você não gosta de fazer. E por você não gostar e não ter aquela disciplina de fazer, você pode quebrar naquilo. Então o que você faz quando você entende que às vezes a vida não é só prazer, não é só as coisas prazerosas que eu tenho que fazer. Na verdade eu tenho que ter disciplina para fazer aquilo que não é prazeroso. Então quando você perceber isso daí, aí você já vai começar, não, eu preciso me disciplinar, porque isso aqui eu tenho que fazer hoje e nesse horário. Então você vai lá e dá uma olhada nas finanças, conversa com seu marido, com a sua esposa, veja o que tem ali de prioridade para vocês fazer. Talvez é um assunto chato, talvez é um assunto que você não queria falar, mas tire um tempo, se programe, faça aquilo. Talvez é para conversar sobre filhos, então tire um tempo ali e tal. Talvez os meninos estão muito levados, você não talvez está perdendo o controle dos meninos, mas tire um tempo ali, conversa. Mas você tem que dedicar esse tempo, às vezes, para as coisas que não são, às vezes, prazerosas no curto prazo. Só que se você é uma pessoa profissional, você tem que jogar um jogo de longo prazo. Você não pode jogar só aquele jogo de curto prazo que é o prazer imediato. Você tem que jogar um jogo ali de longo período. Profissionais fazem isso. Profissionais, eles não jogam um jogo de curto prazo. O jogo dele é longo prazo. Tem um livro que eu li que ele me ajudou bastante, na verdade, nessa organização, na verdade me ajudou a administrar melhor o meu tempo. Eu vou até deixar o link na descrição aqui se de repente vocês tiverem interesse e talvez essas 5 coisas que eu falei, já falei 4, vou falar a última agora, que estão destruindo a sua produtividade. Então se vocês têm esse problema aí, então eu vou deixar o link aqui embaixo se alguém se interessar. O nome do livro é A Tríade do Tempo. Então ele vai ajudar você a se programar e administrar melhor as coisas que você tem que fazer ao longo do dia, tá bom? E vamos então para a última dica, que eu comecei em ordem decrescente, né? Então essa seria a primeira, que pode estar destruindo a sua produtividade. E a primeira coisa que pode estar destruindo a sua produtividade é permitir interrupções. Não sei se você percebe, mas tem pessoas que elas são interrompidas muitas vezes ao longo do dia. E quando você é interrompido, você acaba perdendo o foco naquilo que você estava fazendo. Não sei se você já percebeu, às vezes em grandes empresas, os setores eles são separados. Então, de repente, ali o presidente, o CEO da empresa, ele tem a sala dele, e geralmente ele mantém a sala fechada. Não é porque talvez ele seja uma pessoa chata, uma pessoa que ele não quer conversar com ninguém. Eu entendo que não é isso. Por que às vezes ele mantém a sala dele fechada e às vezes ele coloca uma plaquinha lá para que não seja interrompido num determinado horário? Porque ali ele está tomando talvez uma decisão, que às vezes é a decisão que vai mudar o rumo da empresa. É uma decisão ali que de repente pode fazer com que a empresa tenha mais lucro, tenha mais resultados, tenha resultados melhores com a decisão que ele está tomando. Então, se você é um tipo de pessoa que se permite ter muitas interrupções, comece a entender então o que você pode fazer para você permitir, na verdade não é nem para você permitir, mas é para você entender onde que você pode ganhar se você for menos interrompido. Eu não sei se é o seu caso, mas tem gente que, às vezes, por uma notificação de um smartphone como esse aqui, ele acaba talvez perdendo o foco, ele acaba de repente, chegou uma mensagem de alguém lá, eu vou responder essa mensagem, não, eu preciso parar o que eu estou fazendo aqui, que eu preciso dar atenção. E às vezes aquilo que você parou para fazer e você foi dar atenção, às vezes nem era nada importante. Às vezes você estava diante de uma reunião importante ali, de uma conversa importante. Você parou a conversa, você perdeu o foco, porque o telefone ali tocou, chegou a notificação. Aí você foi ver uma mensagem de um grupo, e uma mensagem que você poderia ter visto depois. Não estou dizendo que você não tem que ver, sabe? As coisas que chegam para você. Mas estou dizendo que você tem que separar
as coisas. Porque se você não separar, aí você acaba tendo muita interrupção e você não vai conseguir focar. Augusto Cury, ele diz que as pessoas, às vezes, só pelo fato de estar usando um smartphone como esse aqui, em todos os momentos, não é que isso aqui é ruim não, tá? Isso aqui é uma coisa muito boa. Só que você tem que separar os momentos para você usar um smartphone. Não é a todo momento. Não é toda notificação que chega que você tem que olhar. A não ser que você esteja esperando uma notificação ali, de repente aquela notificação chegou e você vai olhar. Mas, do contrário, você precisa programar tempos para que você olhe. Então você vai separar um tempo para você ver um e-mail, de repente para você olhar um celular, para você ver as notificações, talvez até uma rede social mesmo. Rede social não é todo momento que você, não estou pensando em nada, não estou fazendo nada, eu vou pegar o Instagram ali, vou pegar o Facebook, o LinkedIn, o Twitter e vou dar uma olhada. Não é assim. Você tem que separar um tempo para você dar uma olhada ali. Não é para ser antissocial, tá? Pode ser social, mas você tem que separar esse tempo para você dar uma olhada, checou ali, beleza? Voltou de novo para o foco. Hiperfoco agora. Fazer aquilo que você tinha proposto para fazer. Então, essa parte mesmo assim da gente nos deixar, né? Que a gente seja interrompido por coisas, às vezes coisas banais, acaba tirando a nossa produtividade. Então agora, sabendo dessas 5 coisas que eu passei para vocês, dê uma olhada, faça um checklist e veja se essas 5 coisas, ou uma das 5, estão atrapalhando sua produtividade. Se tiver, vai começando a eliminar, entendendo que às vezes você vai precisar jogar um jogo de longo prazo, porque são coisas que às vezes não vai sair num dia, em 15 dias, em 30, de repente você vai precisar de meses para desenvolver esses hábitos que vão te deixar mais produtivo e eliminar essas 5 coisas da sua vida, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se fez sentido e se tem coisa que você fazia sem saber, não deixa de curtir, de se inscrever, que na segunda-feira eu vou trazer um conteúdo insano aqui que vai ajudar bastante. E na verdade vai tirar algumas dúvidas que vocês têm também. Então, não deixa de se inscrever no canal, de ativar a notificaçãozinha, tá? De curtir o vídeo. E se fez sentido, compartilha ele com alguém também, alguém que você entende que precisa desse conhecimento aí para ser uma pessoa melhor.